Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos decifrar a capa da revista The Economist, The World Ahead 2024. Você vai entender tudo que está oculto nessa capa. Esse é um daqueles vídeos onde você aprende sobre simbologia, você aprende sobre sinais, e isso pode dizer o que iremos enfrentar em 2014, já que é a elite mundial que molda a nossa realidade, infelizmente, tá? Então eu vou analisar toda a etapa aqui dessa capa para você poder entender. The World Ahead, aqui que você está lendo, ó, é o mundo à frente, ok? A tradução de The World Ahead é o mundo à frente, né? O que você vai esperar para 2024? Essa que é a capa de The Economist, tá? Algumas partes não são tão interessantes, então vamos focar apenas na simbologia. Primeiro fato importante que você precisa entender. Nós temos na parte aqui de cima uma ampulheta, ó. Se você analisar aqui, nós temos uma ampulheta, né? Um marcador de tempo. E nesse marcador de tempo está mostrando que o tempo está acabando. Quando você tem a maior parte do tempo na parte de baixo desse cronômetro antigo egípcio, você é demonstrado simplesmente que o tempo está acabando. Então isso aqui representa o quê? Isso aqui representa que o tempo está acabando. Agora, por que o tempo está acabando? Tá? Nós vamos analisar a situação aqui. Ponto principal, né? Você tem o tempo está acabando e ele puxa. Eu vou aumentar a imagem para você poder entender. E ele faz uma conexão com esse cubo. E esse cubo aqui é chave. Esse cubo aqui é o chave. Por quê? Porque se trata do cubo de quartzo ou muitas vezes, talvez você não tenha entendimento disso, mas nos filmes Vingadores, nos filmes do Tony Stark, do Thor, toda aquela mitologia escandinava, toda aquela cultura hollywoodiana, você tem ali Thor, Odin, Loki, e você tem o que é chamado de Tesseract, né? Ou muitas vezes chamado de cubo de quartzo, que é como que você faz para adentrar na nossa dimensão, ok? Pois bem, senhores, então o que significa o cubo de quartzo? Significa a nossa realidade, ok? Então o tempo está acabando para a nossa realidade. É isso que está descrito aqui, ó, ampulheta, tempo acabando, o tempo está acabando para a nossa realidade. E o que está aqui dentro? Né? O tanto de papel aqui dentro, e aqui você tem um papel que está praticamente aqui quase que na metade. Ó. O que significa isso? Primeiro que isso aqui significa reescrevendo a história. Ou seja, todos esses papelzinhos aqui significa civilizações que em outra hora já existiram e foram erradicadas com o tempo, erradicadas pelos senhores do mundo, erradicadas pelas inversões magnéticas, erradicadas por guerras, por conflitos. Então aqui está mostrando que todas as civilizações foram erradicadas e a nossa civilização é como se ela estivesse na metade, do tempo para ela ser extinta, tá? Então é mais ou menos dessa história. O tempo está acabando para a nossa realidade. Já teve histórias no passado, já teve outras civilizações no passado, e existe um marco em nossa civilização que ela está na metade. E como é que você sabe o andar da carruagem que a civilização está na metade? Basta você analisar hoje. As pessoas hoje querem ter filhos? As pessoas de hoje em dia, elas querem ter filhos? Se as pessoas não querem ter filhos, como que esse planeta vai continuar existindo? Então, a maioria das pessoas não quer ter filhos. Você pega um europeu, dificilmente o cara quer ter filho, um canadense dificilmente quer ter filho. São poucos os países aos quais tem-se um maior número de pessoas. Porém, mundialmente, o nível de testosterona do ser humano, principalmente do homem, está decaindo, e a fertilidade do homem está decaindo no mundo inteiro. Então, quer você queira ou não, cada ano que se passa nós teremos menos seres humanos no planeta Terra, tá? E aí aqui é como se marcasse
que a nossa civilização, uma civilização recente, ela praticamente... Como é que você define uma civilização? 3 gerações para trás, 3 gerações para frente. É basicamente isso, tá? Se você pegar 3 gerações para trás, você vai chegar aí ao ano de 1908, por exemplo. Pô, o ano de 1900 foi mais ou menos o final de uma civilização chamado Tartar Parará Diá, né? Então foi o final, 3 civilizações para trás, 3 civilizações para frente, considerando que cada ser humano vive 50 anos, 40 anos no mínimo, tá? Não vamos colocar 30 anos aqui. Então 3 civilizações para trás, 150 anos atrás, 3 civilizações para frente, 150 anos para frente. Então é como se estivesse mais ou menos no meio aí do final da nossa civilização. Mas o tempo está acabando, tá? Pois bem, aí nós temos umas coisas interessantes aqui que eu preciso falar. Eu vou arredar a imagem para você poder entender e aí nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Aqui é como se fosse um eletrocardiograma, né? Ao mesmo tempo que isso aqui parece um eletrocardiograma, isso aqui também parece a questão do dinheiro, tá? Você olha para cá e você vê umas interrogações, ó. O que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo moedas, ok? Dólar, euro, todas as moedas importantes nesse yang, todas as moedas importantes nesse mundo com uma interrogação. Ou seja, é o fim do dinheiro físico, fim do dinheiro físico. Por que que os governos querem uma hiperinflação? Por que que os governos eles anseiam para que o dinheiro não valha nada? Tipo, você que está juntando seu dinheiro no colchão, o dinheiro não vale nada. Passar um tempo que assim, todo mundo, o dinheiro não vai valer mais nada. Por que que eles querem isso? Porque eles vão substituir a moeda fiduciária. E como é que eles vão substituir a moeda fiduciária? Eles vão substituir a moeda por uma moeda digital. Então, por exemplo, não vai ter mais dinheiro em espécime, vai ser tudo digital, tudo digital. Então, para esse fenômeno ocorrer do dinheiro ser digital e não ser físico, eles têm que quebrar a economia do planeta inteiro. Para quê? Para convencer as pessoas que a melhor escolha possível é pular para o digital. Obviamente que não é, mas o gado alienado, a galera vai mugir e vai a favor do sistema. Então, isso aqui é uma desvalorização do dólar, do iene, desvalorização de todas as moedas principais. A fim de que, antigamente, há 40, 50 anos atrás, o seu pai, com uma Caloi, com um Fusquinha velho, comprava terreno. O seu pai, com 3 anos trabalhando, construía a casa dele. Antigamente, o seu pai, o seu avô, por exemplo, conseguiu comprar terreno, conseguiu comprar 3, 4 casas, conseguiu ter um pé de meia. Você, pelo contrário, não. Na sua vez de construir, minha casa, minha vida está custando 160 mil reais e se for financiado, dobra de preço. Ou seja, para você morar numa kitnet que parece mais uma prisão, está custando praticamente todo o seu salário durante toda a sua vida. Então, o poder aquisitivo está abaixando brutalmente, mais do que a inflação. E aí a consequência disso é que as moedas todas estão indo para o colapso, tá? Então aqui não está falando que a moeda vai acabar em 2024, não é isso. Está falando que fortemente em 2024 as moedas vão ser desvalorizadas, tá? Então esse aqui é um passo importante. E o que é isso aqui desse lado de cá? O que é essa imagem aqui desse lado de cá? O que é isso aqui? Isso aqui, parece um código, ok, de DNA. Se você for analisar, isso aqui parece um código de DNA. Ou seja, isso aqui está linkado justamente com a desvalorização da moeda. Por quê? Porque a partir do momento que você vai ter a moeda digital, você pode transformar o corpo humano para que os pagamentos sejam feitos através do seu corpo biológico. Com chip ou sem chip você consegue fazer isso. No caso, tem alguns casos na China que utiliza a íris. Então dá para utilizar mesmo com chip ou sem chip. Para eles poderem ter acesso ao seu DNA, ao seu corpo, eles têm que desvalorizar a moeda. Então aqui mostra que está bem linkado com isso, tá? E aqui nós temos aqui o que seria a base do nosso DNA. A base do nosso DNA. Tá? Aqui em cima seria o ciclo solar e lunar, já vou explicar sobre isso.
Então é como se fosse a base do nosso DNA. E aí você vê o que? Olha só, a China, né? Você tem lá, se não me falha a memória, acho que é Xi Jinping. Você vê o que? Ele praticamente, tá? Ele praticamente, né, responsável por parte do mundo, inclusive do Brasil, referências ao Brasil, que é a América Latina inteira, né? Ou seja, a China mandando diretamente no Brasil, na América Latina. A América Latina se tornando, né, parte da China, e você vê altas temperaturas, ok? Um elevado, vai ter a temperatura em 2024 vai ser mais alta do que 2023, é o que está se falando aqui, vai ser mais alta, e você vê que vai ter muitos incêndios. Se agora tem incêndio, daqui para frente vai ter muito mais. E aí as pessoas vão substituir os seus carros por carros elétricos, na tentativa de reduzir as emissões de carbono, tá? E aqui está falando exatamente isso aí. Só que acontece, os carros elétricos, eles poluem muito mais que o carro a carbono. Só que você não vê. Quando você dirige um carro elétrico, você não vê a poluição, porque a poluição ela está lá na usina de carvão que precisa ser ligada para produzir energia, para que a companhia de energia elétrica consiga entregar para você energia o suficiente. Então, quando você tem um carro elétrico, a poluição ela é maior, porque você tem que ter uma indústria por trás gigantesca que vai produzir muito carbono, muito mesmo. A gente está falando assim, só para vocês terem uma ideia, uma usina dessa é cento e tantos milhões de carros elétricos. A coisa é absurda, tipo assim, é muito carbono, muito. Essas usinas produzem carbono que vocês não têm noção, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem as baterias de lítio. Então, quando uma bateria de lítio, ela dura em média de 5 a 7 anos, mas geralmente é 5 anos. Se você conseguir conservar, dá até uns 7 anos. Então, o carro, ele não dura mais 40, 50 anos. Ele não é passado de geração para geração. Carro elétrico não acontece isso. E a bateria do carro elétrico, ela é tão cara quanto o carro elétrico. Então, muitas vezes, esse carro elétrico, ele tem a validade muito menor do que o carro a combustão. E aí, o que vai acontecer? Esses carros vão ter que ser trocados constantemente. Claro, vai movimentar a indústria, só que o problema do carro elétrico é que ele utiliza bateria de lítio. E a bateria de lítio, meu irmão, você precisa de minas para fazer extração de lítio, né? Então, se já polui o ambiente com minas, extração de lítio, que é um metal extremamente tóxico, e ainda tem essa questão ambiental de usinas a todo vapor, tá? Que vão impactar diretamente aí igual extração de lítio, tá vendo? Ó? Que na verdade é um lixo, né? Mas as pessoas acabam utilizando. Então aqui nós estamos vendo diretamente que tudo isso, né? A posse do seu dinheiro, o acesso ao seu DNA, tudo está relacionado, cara, a aumento de temperatura, incêndios, carros elétricos, a China governando parte do planeta. Nós estamos vendo aqui como se fosse o Joe Biden aqui, governando também, tá, a questão do Brasil, e também aqui, ó, uma parte aqui que ele está tentando governar aqui, se não me falha a memória, aqui seria mais ou menos a Europa, tá? Eu não sei se aqui seria a Austrália, né? Eu posso estar enganado, né? Mas aqui parece a Austrália, me parece, eu não sei, talvez aqui a Nova Zelândia, deixa eu voltar a imagem aqui, olha só, como se aqui fosse, ó, Austrália, aqui é Austrália, aqui se fosse Nova Zelândia, né? E aí nós temos o que aqui? Nós temos a questão dos tornados, ó. Você vê aqui, ó, a energia eólica, ok? Também é um lixo, ok? É um lixo. Por quê? A energia eólica, meu irmão, ela não compensa. Você depende de ventos para ela poder funcionar. Mas se estiver ventando muito, existe o risco de essas hélices aí dar problema. Então, ela tem que ser uma certa velocidade e uma certa temperatura. Então, essas energias eólicas, elas só são bonitas para gravar documentários. Elas não servem para absolutamente nada, nada mesmo. Então, nós temos o que? Furacões, né, nos Estados Unidos, grandes tempestades como o furacão Katrina em 2024. E nós vamos ter também aí, ó, essa tentativa de uso de energia solar aí, tá? Deixa eu aumentar aqui a imagem para a gente poder ver. Aqui é um pouco mais complicado.
Aqui é um pouco mais complicado eu explicar para vocês. Da mesma forma que a moeda vai se desvalorizar, da mesma forma que eles vão querer acesso ao seu DNA, você tem que lembrar o seguinte, o Elon Musk, e tanto o Elon Musk quanto o tio Bill, né, não posso nem falar o nome dele aqui mais, basicamente eles estão trabalhando em chips, em implantes cerebrais, que vão fazer com que as pessoas, a primeiro momento, voltem a enxergar. Imagina, o cara é cego, ele coloca um implante cerebral, ele vai voltar a enxergar, todo mundo vai bater palma. O cara perdeu o movimento da perna, ele coloca um implante cerebral, o cara vai voltar a caminhar. Então, as pessoas elas vão ter a concepção que o implante cerebral ele é maravilhoso, porque faz com que as pessoas que perderam a sua capacidade motora, a sua capacidade de visão, ou seja o que for, elas voltem a recuperar esses atributos. Então, todo mundo vai ficar maravilhado com isso aí. Só que isso aqui é o seguinte, você está colocando um chip que tem acesso à internet dentro do seu corpo, que tem um tipo de nanorobô, e você está dando acesso para que eles acessem o seu cérebro. E acessando o seu cérebro, eles vão saber o que você pensa, vão saber quando você dorme, eles vão poder acessar o seu sonho, eles vão poder saber tudo que você vê, que você fala. Aí, meu irmão, a privacidade já era, porque o chip está dentro da sua cabeça. Então eles têm acesso. E se um dia eles se incomodarem com você, eles vão apertar um botão e esse chip vai estar programado para gerar um problema miraculoso que apareceu do dia para a noite e você vai para o hospital e morre. Então é simples assim. Você vai estar dando poder e autoridade para a besta. É basicamente isso. E aí aqui mostra, inclusive mostra o olho que tudo vê, né? Porque eles vão colocar esses chips achando que estão fazendo uma coisa boa, só que esses chips são secretamente, eles são comandados por essas organizações. E aí o que vai acontecer? O cara colocou o chip, tem um filme chamado, acho que é Upgrade, mostra muito bem isso. O cara sofre um acidente, perde os movimentos do corpo, aí chega um cientista maluco, pergunta se ele quer recuperar o corpo, se ele aceita um teste no laboratório, o cara aceita. Aí quando o cara aceita, eles implantam esse chip na medula espinhal do cara, não sei o quê. Aí o cara volta a andar. Só que esse chip começa a conversar com a mente dele. E aí esse cara passa todo o filme buscando respostas para tudo que aconteceu. E no final, esse chip toma a posse do próprio corpo. Lembra que a Bíblia fala que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles? Imagina que situação deplorável. Você está no seu corpo, mas o seu corpo não te obedece. Imagina, aí o seu corpo entra numa creche e começa a fazer isso aqui, com um monte de criança e não sei o quê, e você não consegue fazer nada, você não consegue puxar o seu corpo no tranco, você não consegue fazer com que o seu corpo pare. Você vai ser testemunha, você vai estar vendo aquilo ali acontecer, e aí você vai começar a querer que aquilo ali pare, aquilo não vai parar, você vai perder a posse do seu corpo, você vai desejar a morte e a morte vai fugir de você. Mesmo que você queira morrer, você já não tem controle mais sobre o seu corpo. A única maneira de você não morrer é porque você não terá controle sobre o seu corpo. A única explicação é essa. Então, vai começar essa onda de chips cerebrais em 2024. Isso vai começar, ok? E isso está relacionado também à queda do dinheiro. Lembra, eles querem destruir a economia, eles querem implantar esses chips na sua cabeça. E aí, meu irmão, você vai ter acesso ao dinheiro, só que vai ser um dinheiro digital, entendeu? Ao mesmo tempo, eles vão ter acesso ao seu código de DNA. E, claro, eles vão poder alterar o seu DNA tranquilamente, meu irmão, tranquilamente. E aí, nós temos, claro, né, essa questão aqui eu não posso falar, mas da Ucrânia, né? A gente vê aqui o uso, né, de mísseis, o uso aqui de talvez, não sei se aqui seria ogivas, né? E, né, nós estamos vendo aqui que provavelmente o Trump vai intervir e a Rússia deve entrar em acordo de paz. Ou seja, provavelmente o que aqui está dizendo é que a Ucrânia ela vai forçar uma tática de guerra, alguma coisa bem agressiva. Essa tática de guerra vai ser influenciada talvez por alguma mulher desconhecida e, obviamente, né, através do Trump, né,
o Putin lá deve entrar em algum acordo de paz, nem que seja momentâneo. E claro, com os esforços para trabalhar com os satélites, tá? E aí nós temos aqui o que? O que seria o macro. Deixa eu voltar a imagem para vocês terem mais ou menos uma singela ideia sobre o assunto aqui, ó. Olha só, deixa eu reduzir aqui só para a gente poder voltar à imagem principal, né? Então, o que esperar do mundo em 2024, ó. Então, assim, fato mais importante aqui, tá? Vai ter o fim da guerra, provavelmente o fim da guerra, né? Um acordo de paz. Além de tudo isso, desse acordo de paz, nós vamos ter, tá? Além de tudo isso, um aumento de temperatura em calor, ok? Isso está relacionado ao Brasil também. Vai ser mais quente em 2024 que 2023. Nós vamos ter a influência desses países sobre o nosso país. Mas o principal que eu acho aqui é o seguinte: o tempo está acabando. Deixa eu voltar a imagem. O tempo está acabando, né, para a nossa realidade, que é o cubo de quartzo. Civilizações antigas já foram erradicadas e a nossa civilização está chegando no fim, ou pelo menos está na metade do percurso. É o que isso aqui está dizendo. Enquanto isso, deixa eu voltar o foco da câmera. Enquanto isso, né, eles vão destruir a moeda fiduciária, real, dólar, euro, yang, vão desvalorizar essas moedas de maneira mais agressiva do que qualquer ano. O ano 2024 essas moedas vão valer pouco, né? E aí, ao mesmo tempo, nós temos aqui o que? Né? Mais ou menos o fim dessas moedas, entrando a moeda digital, que vai ser como se fosse a moeda messiânica, né? Como se fosse a moeda para salvar a economia, né? Nós temos a solução para esse problema que nós mesmos criamos, que é a moeda digital. A galera vai aceitar no desespero, o gado vai mugir, e aí, meu irmão, já vai estar começando os implantes cerebrais em 2024. Então nós deveremos ver um monte de reportagem em 2024 de pessoas que eram cegas foram curadas, pessoas que eram cadeirantes voltaram a andar. Nós vamos ter um monte de coisas como essa acontecendo em 2024 e todo mundo vai ser maravilhado, mas não se engane, isso aí vem justamente para dar poder à besta, para dar fôlego à besta, tá? E nós vamos ter vendavais, tsunamis, incêndios. Então a coisa vai ser sinistra. Eles vão forçar os carros elétricos, principalmente na parte da China. A China não utiliza tantos carros elétricos, mas vai utilizar a partir de agora. E a coisa está ficando desse jeito, está ficando sinistra. E aí, qual que é a parte mais importante que eu enxergo de tudo isso aqui? Tá? Qual que é a parte mais importante que eu enxergo? Bom, se a nossa civilização está na metade do tempo, nós precisamos considerar há mais ou menos 50 anos. Só que a expectativa do ser humano mudou. Para quem passou por 2020, eu nem vou dizer o nome, a expectativa de vida mudou, ela caiu pela metade. Então, basicamente a gente está falando que cada geração é 20, 25 anos, cara. Não é mais como antigamente, né? Então, nós estamos falando aqui que possivelmente 3 gerações aí seriam 50 anos, mais ou menos. Não seria muito mais coisa. Então, é provável que o fim da nossa civilização esteja mais ou menos no ano aí de 2070, 2080. Assim como algumas inteligências artificiais previram o fim da humanidade em 2070. Mais ou menos isso aí, tá? Mais ou menos isso aí. Então, é mais ou menos nessa pegada, para vocês terem uma ideia. Agora, evidentemente, é a minha interpretação, eu posso não condizer com a realidade, eu posso estar errado, sempre há espaço para você poder estudar e analisar por conta própria. Agora, o que eu acredito é isso, que o que basicamente vai ter todo esse empório aí no sistema. E tudo para ter acesso ao seu corpo. Terremotos, incêndios, furacões, uso de carro, tudo é para te convencer a colocar um implante cerebral ou alguma coisa no seu corpo digital. E aí, meu irmão, nós já sabemos onde isso vai parar, tá? Bom, é aquilo que eu sempre falei para vocês. A minha preocupação não é o fim do mundo. O fim do mundo, meu irmão, acabou. É isso, o fim do mundo é fim do mundo, cara. Acabou. Chegou no fim, beleza. Você está vendo o mar secar, você está vendo as águas potáveis secarem, você está vendo que as pessoas não vão ter mais acesso à água. Beleza, o fim do mundo na verdade, é até um colírio para os meus olhos.
Porque o governo, ele não vai se importar com a minha presença se o país inteiro está faltando água. O governo, nossa, aquele cara lá, o país está faltando água, está dando terremoto, tá queimando tudo, ele não vai se importar comigo. Então, fim do mundo, cara, o sistema não vai conseguir se importar plenamente comigo. Ele não vai chegar e falar assim, aquele cara lá, não vai. Então, o fim do mundo, para mim, é até benevolência. É até benevolência. O problema é se o sistema continuar. E é o que eu sempre falo, o maior BO não é o fim do mundo. E a galera fica falando assim, fim do mundo. Cara, o maior BO é o sistema continuar. Porque se o sistema continuar, você faz parte dele. Não adianta, cara, você ir para a floresta. Não adianta você falar assim, eu conheço amigos meus que fizeram exatamente isso. Vamos para a floresta, vamos nos isolar na floresta. E aí nós vamos estabelecer uma civilização na floresta, vamos ficar quietinho aqui, deixando o mundo acabar. E se o mundo demorar 100 anos para acabar? Você vai ter 3 civilizações morando na floresta. E outra coisa, campeão, eu quero ver a esposa de vocês morando na floresta, cara. Uma hora ou outra o saco vai estourar. O saco vai estourar. O homem, eu até concordo que o homem consiga morar, mas a mulher não, velho. Então não se trata de fim da civilização. Esse é o problema. O problema é o quê? Nós estamos caminhando para uma coisa que não é o fim da sociedade, mas ao mesmo tempo que não é o fim da sociedade, nós estamos vendo que o sistema quer entrar no nosso corpo. A coisa de 2024 é o quê? Acesso ao teu DNA e acesso ao implante cerebral. É basicamente isso, cara. Eles querem ter acesso ao seu corpo. Eles querem estar dentro do seu corpo. Os caras querem que você nasça já carimbado digitalmente, meu irmão. É isso que parece ser a análise aqui da Economy de 2024. Agora, é aquilo, cara. Tudo isso é um teste de QI. Né? Assim como 2019 foi um teste de QI, assim como 2020 foi um teste de QI, tudo é um teste de QI. Para ver se a pessoa que é sábia, ela vai tomar decisões imprudentes por impulso. Que toda pessoa inteligente analisou a situação. Chegou 2019, 2020, pessoas inteligentes, elas analisaram a situação. É um teste de QI. É um teste de QI, cara. E aí o que acontece? A galera que foi com gado por impulso se arrependeu até hoje. Está todo mundo arrependido. Então, basicamente, o que eu penso? 2024 vai ser implante cerebral, velho. Vai começar uma onda absurda de implante cerebral e a economia vai se desvalorizar. Né? Isso só vai fortificar moedas digitais que não são fiduciárias, né? Principalmente o BTC. Né? Então, é basicamente isso, cara. É basicamente isso. Agora, é aquilo, cara. Se a humanidade, se a gente colocar assim, uma geração deveria ser 50 anos. Né? A gente está colocando 30, às vezes 20. Por quê? Porque a humanidade agora, a expectativa de vida está baixíssima. Né? O aumento de problemas, eu não vou nem falar, mas assim, o aumento de problemas com tais coisas que eu não posso falar, aumentaram 300%, 400%. Problemas aqui aumentaram 400%, 400%. Não foi 1%, tipo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, o que acontece? A expectativa humana está decaindo demais. Decaindo muito, cara. Então, provavelmente, uma geração ou outra... Né? E para o sistema, melhor... Para o sistema mundial, quanto menos tempo você vive, melhor. Por quê? Como é que o sistema quer que você viva? O sistema quer que você viva até 25, 26, 27 anos. Por quê? O lóbulo frontal... na nossa cabeça tem um lóbulo frontal. O lóbulo frontal é a última parte do cérebro humano que se desenvolve. O lóbulo frontal é a última parte do cérebro humano que se desenvolve. O lóbulo frontal só fica plenamente desenvolvido quando você alcança 30 anos de idade. Ou seja, você que tem 17, 18 anos, 25 anos, você ainda não tem sabedoria nem conhecimento para tomar decisões por conta própria. Porque o lóbulo frontal, ele demora, quando você chega em 30 anos... que ele se desenvolve. Por isso que essa garotada de cabelo roxo, né, é tipo 16, 17, 18 anos, 20 anos. Quando essa garotada chega nos 30 anos, o lóbulo frontal está desenvolvido. O lóbulo frontal desenvolvido, a pessoa começa a entender o que é certo e o que é errado. Porque o lóbulo frontal ele é responsável justamente por isso, por tomar escolhas corretas. Por isso que Jesus Cristo ele só começou a pregar com 30 anos de idade. Tirando, claro, né, tirando licença poética, quando ele era criança e pregou uma vez no templo de pedra, tirando essa parte, Jesus Cristo só foi pregar
a partir de 30 anos de idade. Qual que é a mensagem que Jesus deu? Eu só vou me tornar homem de verdade a partir dos meus 30 anos de idade. Por quê? Porque o lóbulo frontal vai estar plenamente desenvolvido. Então essa foi a mensagem e futuramente descobrimos isso. Então, somente com 30 anos você vai ter o lóbulo frontal desenvolvido. Aí o que vai acontecer? Eles querem que você viva menos, de preferência menos de 30 anos. Você vai lá com seus 16, 17 anos, começa a engravidar, ok? Que nem uma cachorra no cio. E aí, meu irmão, eu não vou nem falar aqui o futuro disso aqui. Aí você vai lá, tem 3 filhos, 2 filhos. Você com 16 anos. Aí bota na escola, não sei o que. Quando o seu filho tiver 12, 13 anos, você vai lá e capota. Você não vai viver muito tempo, você vai viver até 30 anos de idade. Aí você vai lá, 30 anos, capota. Então eles não querem que você viva, eles não querem que você passe dos 30 anos. Porque não é interessante para eles, não é interessante que tenha pessoas pensadoras. As pessoas que ultrapassam 30 anos, elas percebem os erros que elas fazem, elas percebem. Pode ser que as pessoas continuem sendo más, pode ser que as pessoas continuem ignorantes, mas aí, meu irmão, as pessoas elas se tornam ignorantes, mas sabendo que é certo. Elas sabem. O cara lá é professor de geografia em universidade pública. Ele concorda em ensinar o errado para ganhar dinheiro, mas ele sabe que está errado. A partir dos 30 anos o cara não é mais inocente, porque o lóbulo frontal desenvolvido, a percepção de que é certo e que é errado, ela é onipresente, cara. Acabou. 30 anos é justamente na época que você sabe que é certo e que é errado. Então as pessoas talvez elas não saibam disso. Por isso que é mais interessante para o sistema que você viva menos, para que você não tenha o lóbulo frontal desenvolvido, para que você abrace todas as pautas do mundo, né? Você se diz rebelde, você se diz quebrando o sistema, mas todas as grandes marcas apoiam você, o governo apoia você, a televisão apoia você. Você está quebrando o quê? Não está quebrando nada. Você está quebrando nada, você é só uma peça do tabuleiro. E as pessoas só descobrem isso tarde. Tipo mulher. A mulher, ela quer rodar a periquita dela, ela quer degustar todos os manguços. Quando chega nos seus 30 anos, lóbulo frontal desenvolvido. Chega nos 30 anos, que a mulher fala, cometi erro. Agora já era, cometi erro. Pois é, porque o lóbulo frontal ele foi desenvolvido plenamente só nos 30 anos. Tá entendendo? Então assim, é minha opinião, obviamente eu posso estar errado, mas eu acredito que seja isso. Ainda não é o fim, cara. É o que eu falei, eu não acredito em fim do mundo agora não, meu irmão. Não acredito. A nossa geração não é a última geração. Haverá uma geração de pessoas que vão viver só 30 anos. Haverá uma geração de pessoas que só vão viver 30 anos. As pessoas vão nascer, vão se reproduzir com 12, 13 anos, vão viver vão trabalhar, e quando estiverem próximo dos seus 27, 28, elas não vão nem dar trabalho para o governo, já vão bater as botas. É simples assim. Então é aquilo que a gente fala, que eu falo. Agora, eu não sou dono da verdade, eu estou fazendo a minha interpretação sobre a capa da Economist, né? Claro, eu só deixo bem claro para vocês que a minha interpretação ela é passível de erros, eu sou uma pessoa ignorante, não possuo capacidade intelectual de entender plenamente isso aqui. A única pessoa que vai entender plenamente isso aqui é o cara que fez isso aqui, meu irmão. Do contrário, nós vamos só chupar dedo aqui mesmo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.